Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Glórias a Deus. Abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. É com muito temor e tremor que eu subo sobre esse altar para estar ministrando a poderosa palavra do Senhor. Mas por obediência ao meu pastor Renan Chaves, estou aqui para obedecer. Nós que somos servos, temos que obedecer a nossa liderança. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto deixará o homem, o varão, o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Repita comigo: varão. Amém. Pode tomar assento. Glória a Jesus. Tema para essa mensagem é Deus, o Criador da família. Foi Deus que criou a família. A primeira base social da família veio antes da criação da humanidade. Quando a humanidade ainda não existia, Deus instituiu macho e fêmea, o homem, a mulher. Acabamos de ler o varão, que quer dizer varão, idade de adulto, não criança. Homem já adulto, da sua idade, adulto, que pode ser um pai de família. Nós estamos falando sobre a base da família. E a base da família é o homem e a mulher. E aqui nós lemos sobre isso. Portanto, a parte central e a estrutura hoje da nossa sociedade é a família. O diabo, nosso adversário, tem uma sede muito grande para destruir a família. Mas Deus constituiu homens e mulheres para dar continuidade ao projeto, ao plano que Ele elaborou. Aleluia. Portanto, deixará o varão, que significa, homem já adulto, de idade já responsável, não criança. É por isso que é preocupante um jovem querer se relacionar, começar a namorar muito cedo, porém não tem estrutura para ter um relacionamento sério para um casamento. E aí fica para o jovem também. Espere o tempo certo. Madureça, jovem, para que você tenha estrutura, para quando você sair da casa do seu pai e casar com uma jovem, você seja um homem maduro para lidar com a dificuldade de um relacionamento. Estou pregando para a família hoje. E eu quero dizer, para pregar para a família, você tem que ser exemplo para a família. Eu aqui casei com 17 anos de idade. Sou do Rio Grande do Norte. Vim para o Rio de Janeiro e casei virgem, não me envergonho de dizer isso. E fica uma palavra para o jovem: guarda para aquele que o Senhor escolheu. Guarda a tua virgindade, porque Deus tem prazer nisso. Deus não tem prazer que o jovem viva em fornicação. Deus tem prazer que você separe o teu corpo para somente o teu marido quando tu casar com ele. Aleluia. Eu vim para o Rio de Janeiro namorar meu esposo Reinaldo, que hoje é pastor para a glória de Deus. E todos da minha família falaram para mim: você vai para o Rio de Janeiro, você não vai voltar. Você vai juntar com ele, você não vai casar. Só que eu falei com a minha mãe. Eu fui ensinada. Eu não fui criada num berço evangélico, mas eu fui criada nos princípios de uma família baseada na verdade de Deus. E meu pai e minha mãe me ensinou que deveria guardar para o seu marido. E eu vim para o Rio de Janeiro trabalhar para ter condições de casar, fazer meu casamento. E eu quero te dizer uma coisa: quando você se propõe a fazer a vontade de Deus, o próprio Deus se carrega de te abençoar. O meu casamento foi a coisa mais linda do mundo. Fui honrada. Ninguém acreditava que eu voltaria
para casar. Mas eu fiz uma promessa para minha mãe: mamãe, eu estarei indo para o Rio de Janeiro, mas eu vou voltar para casar e virgem. E assim eu fiz. Aleluia, para a glória de Deus. Estou aqui para falar sobre família. A situação hoje da nossa sociedade, a crise da sociedade está principalmente na família. Por quê? Porque o diabo, nosso adversário, ele tem mudado na cabeça de muita gente o que é ser família, o que é a base familiar, dizendo que homem com homem pode constituir família. Isso é mentira de Satanás. Mulher com mulher pode constituir família. Mentira de Satanás. A Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E com isso, igreja, a família está sendo alvo de Satanás. Porque Satanás fica colocando toda a mídia, toda a humanidade, aqueles que não servem a Cristo, estão tentando mudar a mente do nosso jovem, falando que não é necessário se guardar para ter um casamento, que é melhor ficar. E se Jesus voltar, você também vai ficar, meu irmão. Então para com isso. Você que está tendo relação sem casar, desperta tu que dorme, porque o Senhor não tem prazer nisso. É melhor que você case, mostrando para a sociedade que você casou, que você está debaixo da lei do homem. Mas também a bênção de Deus será sobre ti. A bênção de Deus te alcançará, porque Deus tem prazer na família. Aleluia, glórias a Deus. E o que é que acontece? O nosso adversário, ele vem colocando contenda, colocando dificuldade financeira, trazendo esfriamento para o casal. Quando o casal tem filho, o que é que a Bíblia diz? Que nós devemos ensinar a criança o caminho que deve andar, para que quando ele cresça, ele não desvie da presença de Deus. Será que eu e você, como cristã, serva de Deus, estamos ensinando nossos filhos o verdadeiro caminho? Será que temos parado para pensar o que se passa na mente do nosso adolescente? O que é que as escolas estão ensinando para nosso jovem? Nós temos que parar e mostrar na palavra o que é viver os mandamentos do Senhor. Viver uma família estruturada. A Bíblia nos relata também sobre o homem que constrói a sua casa na areia e outro constrói numa rocha. Isso está falando de estrutura familiar. O homem, nós sabemos que o homem é a cabeça. O homem é que tem que dar o aval final. E muitas das vezes o homem... Por que eu fiz questão de falar sobre varão, homem adulto? Porque tem muitos que estão casando, mas estão se comportando como moleque. Não tem dado estrutura para sua mulher. Não tem feito papel como homem da sua casa. E o que acontece com isso? A mulher fica fragilizada, porque a mulher é mais frágil. E com isso, se a mulher não tiver sabedoria, Provérbio 14 diz: a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com as suas próprias mãos. E se essa jovem não tiver estrutura, não for uma jovem sábia, sabe o que vai acontecer? Vai ser um casamento frustrado. Vai ter briga, vai ter contenda, inveja, divisão. E Deus não opera com divisão. Deus não opera com isso. Deus opera com amor, com a mansidão, longanimidade, bondade, com fé. Está lá em Gálatas 5 sobre isso. Leia, medita na palavra de dia e de noite, para que você venha conduzir a tua família na ordenança de Deus. Eu preparando essa mensagem, e eu aqui li, mas eu fico falando que vem na minha cabeça, então eu vou falando porque a minha Bíblia, fui para a consagração sábado, e eu achando que a Isabel tinha pego minha Bíblia ficou lá no conjunto.
E aí a dificuldade, eu tinha marcado tudo na minha Bíblia. Mas o Espírito Santo é aquele que traz a memória. Aleluia. E o Espírito Santo não deixa a gente na mão. Glória a Jesus. A Bíblia diz que a primeira família constituída, está lá em Gênesis 4. Aleluia. Foi Adão e Eva. Adão e Eva foi o primeiro casal que o Senhor colocou na terra. E a Bíblia nos relata que Adão e Eva tiveram filhos, ambos varão, meninos, Abel e Caim. Eu vou falar somente desses dois. Eu sei que eles tiveram mais filhos, mas uma coisa que me chama atenção, e Deus ministrou o meu coração sobre isso. Eles estavam ali. E a Bíblia diz que é importante, pai, mãe, ensinar os seus filhos desde pequeno a trazer a oferta ao Senhor. Não valorizando a criança, dizendo: olha meu filho, leva R$1.000 que Deus vai receber tua oferta, porque é R$1.000. Não. Ensina a criança que o que vale para Deus não é R$1.000 nem R$2, e sim a intenção do coração dela. Ensina a tua criança a começar a dizimar, porque tem pai e mãe que dá mesada aos seus filhos. Será que você está ensinando os seus filhos a tirar a parte do Senhor desde pequenininho? É ordenância do Senhor isso. E eu lendo, e o Senhor me fez a memória, trouxe a memória sobre isso. E nós sabemos a história, porque é muito pregado aqui na hora da oferta. Mas o que vale é o ensinamento que eu quero trazer para você. Para você ensinar teu filho a, quando chegar na casa do Senhor, já trazer de casa a sua oferta. Para dizer: olha filho, não coloca o teu coração no dinheiro, porque o dinheiro traz malefício. O dinheiro é bênção, para quem sabe usar, também é maldição. Tem gente que coloca o dinheiro em primeiro lugar, e não. Deus falou na sua palavra: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então quando você ensina a criança que ele deve começar a ofertar, a dizimar, ele está entendendo que a prioridade é Deus, não é o dinheiro dele. Porque como meu filho Daniel gosta muito de sorvete, e às vezes eu dou oferta para ele, o que é que ele fala? Não mamãe, não vou ofertar não, vou comprar meu sorvete. Eu falo: filho, coloca primeiro diante do Senhor, porque o Deus que deu o dinheiro para tu ofertar, Ele vai dar dinheiro para tu comprar sorvete. E aí o que eu faço com isso? Depois que acaba o culto, ele leva a oferta para o Senhor, e eu vou lá na sorveteria e compro sorvete para ele. Eu falo: está vendo filho? Por que você tem que trazer a oferta ao Senhor? É por isso, porque Deus nunca vai deixar faltar. Deus nunca vai deixar faltar o pão de cada dia numa família. Aleluia. A Bíblia diz também: fazei prova de mim. Lá em Malaquias. Quando nós somos fiéis, nós temos direito. A Bíblia nos relata que nós temos direito de fazer prova de Deus. Então temos que ensinar a nossa criança os princípios bíblicos, os mandamentos do Senhor. Aleluia. E aqui aconteceu o contrário. Aconteceu que os pais não ensinaram, e cada um foi procurar sua oferta, e um Deus se agradou e o outro não. Mas Deus sempre vai dar oportunidade. E Deus fala para Caim assim no versículo 7: se fizeres hoje, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres bem, o pecado jaz às portas. A ti será o seu desejo, e sobre ti ele dominará. Aqui Deus estava falando para Caim: Caim, o pecado, o diabo está aí, tentando na tua mente para tu fazer o mal. Mas se você não fizer, tudo vai bem. Mas ele não obedeceu. Ele deixou que o pecado entrasse, que a maldade entrasse no seu coração. E a Bíblia diz que ele mesmo tirou a vida do seu próprio irmão. Isso é bíblico. Caim matou Abel. Por quê? Por causa da inveja. Nós nunca devemos ensinar o nosso filho a ser competidor um com o outro. Sempre tive cuidado e sempre observei. Fui criada dentro do mato.
criando ovelhas, vacas, não me envergonho disso. Sou do Rio Grande do Norte, como eu já falei, e meus pais tinham 8 filhos, e não bastasse, criou mais um adotivo, e 4 homens, os homens mais velhos e as mulheres mais novas. Eu era encostada mais nova, e ali o meu pai trabalhava na roça, que é o único sustento lá, é roça, e meus irmãos trabalhavam cortando cana, para trazer alimento para casa, ajudar os meus pais. E aí eu pergunto para você, eu me sentia, e me sinto até hoje, e hoje eu entendo o propósito de Deus. Entre todos esses meus irmãos, eu sou a única que aceitei Jesus, que permitiu o Espírito Santo de Deus trabalhar na minha vida, para hoje estar ministrando a palavra para vocês, para dizer que Deus, Ele cuida de nós em cada detalhe. Eu sempre fui uma jovem que não tive muitas escolhas. Estava ali cuidando das vacas, cuidando das ovelhas do meu pai. E as minhas irmãs sempre tiveram privilégio. E eu me sentia muito mal. Eu sofria com isso. Havia em mim um sentimento de que eu era rejeitada, porque elas estudavam. Chegava final de ano, minha mãe comprava sempre as melhores roupas, e eu sempre era esquecida. E eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, falando com Deus, que no meio do campo, eu sempre olhei para o céu e dizia: Deus, se Tu existe, faz com que eu saia desse lugar aqui. Aleluia. E Deus me trouxe para o Rio de Janeiro, para ministrar no meu coração. E eu falo para você, eu tinha tudo para ser um fracasso. Eu tinha tudo para ser uma perdida na vida. Eu tinha tudo para não ter uma família. Mas uma coisa, Deus, quando me separou dentro do mato, e eu falei com Ele, o Senhor olhou para mim e falou assim: filha, a tua história não vai terminar assim. Aleluia. Você não está esquecida. A Bíblia disse ainda que o seu pai e sua mãe, ou a mãe que amamenta, esqueça de você, todavia Deus não vai esquecer. E assim Deus fez na minha vida. Eu falava com Deus, eu não acreditava em Maria, eu não acreditava em José, eu não acreditava em nada da idolatria daquele povo. Fui criado no meio da idolatria. Os meus irmãos são tudo idólatra. Meus irmãos, tem alguns que são alcoólatra. E aí eu falo para você, eu tinha tudo para ser um alcoólatra. Eu comecei a beber cachaça. Não se escandalize, é para a glória de Deus que eu estou falando isso. 7 anos de idade, o meu pai matava porco, e ali mesmo fazia o fogo, e ali todo mundo bebia. E eu, 7 anos, galeguinha no meio daquele povo, tomava aquela cachaça. Naturalmente, ninguém dizia assim: minha filha, não faz isso. Por quê? Porque o povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia diz: não embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se os meus pais foram cheios do Espírito Santo, ele não daria uma cachaça na minha boca. Mas meus pais são ignorantes, assim como eu fui criado na ignorância. Mas Deus me trouxe ao Rio de Janeiro para trazer esclarecimento do conhecimento da verdade. Da verdade que liberta, da verdade que transforma, da verdade que cura, da verdade que levanta, da verdade que honra. Aleluia! E Deus, eu aqui já no Rio de Janeiro, gostava muito, meu Deus, nordestino sabe que o que mais gostamos lá é cachaça e forró. E eu dançava muito. Ninguém acredita, mas eu dançava. Mas deixa pra lá. E aí, o que acontece? Oportunidade eu tive de ser uma bailarina de uma banda famosa de forró, que eu não vou nem contar, que não vale a pena. Mas Deus já tinha projeto na minha vida.
Deus já tinha plano para mim. E não era uma oportunidade da carne para Deus permitir o diabo se andar na minha vida. E aí o que eu fiz? Isso mais ou menos 14 anos de idade. Naquela época eu ia, as vaquejadas, forró, aquilo tudo. Dançava, bebia. Ao ponto de chegar que minhas pernas davam câimbra, que eu não podia andar de tanto dançar que eu dançava. E eu falo para você, vale a pena isso? Vale a pena? Que alegria é essa? Só existe um meio de alegrar o nosso coração. É com a presença do Espírito Santo. Não é cachaça, não é forró, não é drogas, porque agora existe drogas. Naquela época eu nem conhecia, nem conheço, nem graças a Deus. Não é o cigarro, não é a prostituição. Porque Deus criou o homem e deixou nele o lugar do Espírito Santo. Então você nunca vai preencher o espaço que Deus deixou para o Espírito Santo. Você vai tentar ser feliz de qualquer maneira, mas a felicidade só está em Cristo Jesus. Aleluia. Aqui eu vou trazer para vocês alguns relatos bíblicos de famílias que não tiveram sabedoria para conduzir a sua casa. Aí você vai, quem? Pasme você, mas eu vou falar. Abrão, pai de multidão, ele falhou. Me prova na Bíblia. Provo na Bíblia. Abrão, a Bíblia diz, lá em Gênesis, que Deus fala com ele: Abrão, sai da tua casa, da parentela, vai que te mostrarei. Ele obedeceu, tá? Eu não vou dizer que Abraão não foi obediente, ele foi obediente. O segredo é obedecer. Por ele obedecer e sair, o interessante é que era para ele sair, ele e a sua esposa Sarai. Aí eu te pergunto, lendo a Bíblia, observando, por que Ló acompanhou Abraão? Se Deus falou que era só a família. Eu entendo que ele era carente. Ele não tinha filho ainda. E ele falou assim: eu vou levar o meu sobrinho comigo. A Bíblia diz que Abraão pegou o seu sobrinho Ló e acompanhou. E aí teve as consequências. Porque muitas das vezes Deus fala para você se separar. Por que Deus não me deixou lá no Rio Grande do Norte, na idolatria? Me trouxe para o Rio de Janeiro para mostrar a Ele. Porque se eu ficasse lá no Rio Grande do Norte, eu estaria no meio da cachaça, no meio do forró com eles. E Deus me fez o quê? Separação. Deus separou. Assim como Deus separou Abrão da sua parentela. Abrão tinha recurso, tinha riqueza. Não era pobre de maré não. A Bíblia diz que ele saiu com a sua família, com os bens. E Deus fez uma grande promessa para ele. E aí eu vou relatar onde foi o erro de Abrão. Abrão, por sua carência e querer sempre ter alguém como filho, adotou seu sobrinho, mas não deu certo. Chegou no meio da jornada, Deus prosperou tanto, que começou o rebanho, as terras, não dava mais para o seu sobrinho estar com Ló, com Abrão. E aí teve a situação que ele falou: olha, não dá mais. Os pastores estão brigando por causa das ovelhas, por causa das fontes. E nós temos que se separar. E aí aconteceu a separação. Ele falou: olha, você escolhe, você vai para a direita ou para a esquerda. A Bíblia diz que ele olhou logo para a campina, viu aquele mato verdinho, falou: opa, vou para lá. Se deu mal, deixa para lá. Escolheu pela aparência. E aí Deus conhece o futuro. Aleluia, cuidado. Cuidado com a boniteza que é apresentada para você. Cuidado com a tua escolha. Porque a tua escolha tem consequência. Ele escolheu a campina, escolheu tudo bom, mas teve a consequência dele. E aí segue a história.
Chega um momento que aí ele já está sozinho novamente. Está só ele e Sara. E Deus muda o nome dele e faz promessa. E diz: Abrão, agora teu nome será... Não, Abraão. E mudou o nome, porque serás pai de multidão. E Abraão fala assim: como assim? Como que eu vou ser pai de multidão? Um dos erros de Abraão foi sair, porque estava escasso o alimento, e foi para o Egito. A Bíblia diz que chegando lá no Egito, porque Sara era bonita, e ele fala: olha, vamos combinar o seguinte. E aí entrou a mentira, e Deus não se agrada da mentira. É melhor falar a verdade, doe quem doer. E o que aconteceu com isso? Abraão fala assim: olha, por causa que você é formosa à vista, Faraó vai querer me matar. Então diz que tu és minha irmã. Olha que situação. E o que aconteceu com isso? Chegaram no Egito e logo de vista viram ela e falou: olha, Faraó vai gostar, hein? É bonita. E levou para o palácio. E Abraão, por sua vez, quem é que não vai aceitar o presente do Faraó? A Bíblia diz que Abraão recebeu presente, começou a prosperar, porque Faraó levou a sua esposa para ser sua mulher. E aí, minha gente, é uma situação complicada, que diz assim: será que Sara teve relacionamento sério com Faraó? E aí eu deixo para os teólogos, para os estudantes mais profundos, para estudar mais um pouquinho e descobrir sobre isso. Mas uma coisa eu posso afirmar: ela foi sim amante. Agora não sei se tiveram um relacionamento sexual. Eu só sei de uma coisa: quando descobriu, porque a mão de Deus pesou no Faraó, o Faraó logo correu, porque Deus revelou a verdade. Deus tem compromisso com a verdade. Não tenta enganar, não tenta. A Bíblia agora falando em enganar, a Bíblia fala lá no Novo Testamento sobre Ananias e Safira, que tentou enganar o Espírito Santo de Deus, e foi fulminado, morreu na hora. Se ele errou primeiro, em seguida ela erra da mesma maneira. Se ela tivesse falado a verdade, Deus tinha poupado a vida dela. Mas mentiu da mesma maneira, desceu à sepultura. Porque quem é o pai da mentira? O diabo. Deus não tem parte com a mentira, Deus tem parte com a verdade. É por isso que ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Abraão logo falou a verdade. E aí o que aconteceu? O Faraó falou: vai depressa, sai daqui, porque tu vieste aqui e me trouxe problema. Porque a mão de Deus pesou sobre Faraó. E logo Abraão saiu novamente com a sua família. E aí nós sabemos a história, que Deus tinha cerrado a madre de Sara. E novamente ele peregrinando na terra, a terra que eles peregrinaram, teve um momento que eles tiveram novamente crise de fome, e foram novamente para o Egito. E novamente 2 vezes, gente, ele errou 2 vezes. Ele chegou novamente no Egito e falou, agora não era mais Faraó, era outro homem. E falou de novo: olha, para ele poupar minha vida, eu vou dizer que você é minha irmã. Só que dessa vez Deus revelou em sonho para aquele homem, e aquele homem não deixou que isso acontecesse. E Abraão sai de lá novamente.
E a Bíblia diz que Abraão, depois da mentira, ele ficou desanimado. Ele ficou cabisbaixo, ao ponto de Deus vir falar com ele: Abraão, Abraão. E o anjo falou com Abraão. E aí eu falo para você, ele mandou olhar para as estrelas. Assim seria a descendência de Abraão. E Abraão olhou. É possível, gente, contar a estrela? Não é possível. Deus fez uma grande promessa para Abraão, dizendo: Abraão, olha, o desejo teu é ter filho. Eu vou te dar esse filho. Eu vou te dar, porque eu tenho prazer na família, Abraão. E aí, Abraão chega em casa e fala: olha, Deus falou para mim que a gente vai ter uma herança. O Senhor vai nos dar filho, vai ser grande, vai ser poderoso. Aí o erro tremendo de Abraão foi quando Agar, Sarai, fala assim: olha, eu não tenho como te dar filho, impossibilitando o poder de Deus, tirando o poderio do nosso Deus, e dizendo: eu não tenho condições, e eu vou deixar que você pegue a minha serva, deite com ela, e ela te dará filho, porque o Senhor cerrou a minha madre. E eu imagino agora o desejo imenso daquele homem de constituir filho. Ele poderia dizer: não vou fazer isso. Eu vou esperar o tempo do Senhor, e Deus vai fazer o milagre de você gerar meu filho. Não, ele escutou o conselho daquela mulher, um conselho errado, que teve consequência para sua casa. O que aconteceu? Ele deitou com ela, e a Bíblia diz que ela concebeu, teve filho. E aí começou a problemática da casa, começou a situação dentro daquele lar: contenda, inveja, intriga e coisas mais, que você sabe o que acontece quando uma família está em dificuldade. Abraão, por sua vez, erra por sua omissão. E Deus falou para mim: tem muito homem que estão errando, sendo omisso. A atitude é sua, a responsabilidade é sua, de ser provedor da sua casa. E o que está acontecendo, pastor, na sociedade de hoje? Os homens, me perdoe, você vai continuar me amando, senão não vai morar do céu. Os homens têm sido calça frouxa, não têm honrado o compromisso com Deus de ser o supridor da sua casa. E o que acontece? Começa a dificuldade financeira, e a mulher diz assim: marido, olha a situação, eu tenho que trabalhar, não tem condições, eu quero isso, eu quero aquilo. E o marido vai trabalhar. E é o que acontece hoje. Muito divórcio, casamento sendo destruído, casa dividida, onde o diabo entra e faz arruaça. E o pior disso, dentro da igreja. Pasme você, somos cristãos que estão fazendo isso, estão deixando de fazer o que está escrito na palavra, estão colocando carga demais sobre os ombros das mulheres, deixando as mulheres trabalhar. E com isso acontece o quê? A mulher chega cansada, o homem quer ter relacionamento com ela, e ela diz: estou cansada, não vou não. E aí começa o esfriamento e começa a confusão. E aí o que acontece, meu irmão? O homem não tem o que quer em casa e vai procurar fora. E aí tem muita piriguete. E aí tem muitos que querem destruir a vida e o casamento de vocês. E Deus falou para mim: não só isso não, é que tem homem também, para os dois trabalharem, começa a dizer: o dinheiro é meu,
dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Está errado. É uma só carne. Ei, é uma só carne, não tem que ter divisão não. Divisão é do diabo. E Satanás está entrando exatamente aí para destruir a tua família, para destruir a tua finança. Acorda, igreja. Sabe por que você ainda não comprou o carro do ano? É porque há uma divisão na tua casa. Deus não opera dessa maneira. É uma só carne, é um só dinheiro. E o que tem que fazer é planejar. Planejamento. A casa tem que ter estrutura. Senta com a tua mulher na mesa e conversa com ela. Quais são o plano de vocês? Porque se Deus quisesse separar, Ele não ia dizer que era só uma carne. É uma só carne. E um só propósito, a unidade. É por isso que a igreja é unidade. Jesus Cristo é a cabeça. E nós somos corpo. Temos que ter cuidado com isso. Há uma legalidade do inferno para você não prosperar com isso. Você tem que juntar o dinheiro da tua esposa, já que os dois trabalham, é um só propósito. Tem que um cuidar do outro. A mulher está cansada, você chegou mais cedo, vai e faz a janta. Não espera só para a mulher não. É um ajudando o outro. E você vai ver que Deus vai abençoar a tua vida de uma tal maneira. Porque Satanás vai ter legalidade para atuar na tua vida. E você vai entender que quando os dois estão felizes, tudo vai bem. Mas o diabo entra em cada situação, meu irmão, que você nem imagina. Quando menos espera, Satanás entrou. E aí começa. Não tem tempo para os filhos. Não tem tempo para a sua família. Cada um quer escolher o que quer da vida. O homem gosta de futebol, eu não sou nada contra. Vai em nome de Jesus. Que é um tempo que a gente tem para ficar em casa só. Tem mulher que acha ruim, mas eu acho que é bom. Aleluia. Cada um sabe do que quer da vida da família. Então eu não sou contra o homem jogar futebol. Eu entendo que é um momento de lazer para ele. E é bom demais, vai lá cansar um pouquinho. Entendeu? Então isso é bom para a família. Mas aí, o que acontece? Satanás, ele tem as suas maneiras de entrar no relacionamento, porque a sede dele é destruir a família. Acabando com a família, acaba a igreja, pastor. Acaba a igreja. E aí os filhos, o que acontece com os filhos vendo a situação dos seus pais? Eu não quero casar não. Viver assim? Com meu pai? Eu? Nunca, jamais. É o que tem acontecido na cabeça do jovem. Ele sabe que os pais não ensinam a responsabilidade do garoto. Rapaz, tu cresce e tu vai ser homem, rapaz. Tu vai ter que assumir uma casa, uma família. Tem que trabalhar para dar o bom e melhor para os teus filhos. E a mesma forma é a menina. Está difícil ensinar. Está muito difícil ensinar hoje. Ainda existe uma lei, pastor, que não pode corrigir os filhos. Olha isso. Uma lei do diabo. Inventaram por Satanás. Porque a Bíblia diz que corrige o filho com vara. É com vara. Para que o filho venha obedecer ao pai. Obedecer à mãe. Mas se você bater, o filho vai dizer: eu vou ligar para a polícia. Olha que situação. É preocupante o que está acontecendo hoje na nossa sociedade. Abraão aceitou, para finalizar. Vou tentar finalizar em 5 minutos, pastor. Aleluia. Abraão, não termina aí, o que acontece? Tem filho. E aí Deus novamente vem falar com Abraão. Fala: Abraão, eu prometi um filho. Mas não foi com essa daí não, com essa serva aí não. Foi com essa egípcia não.
Não foi com essa mundana não, Abraão. Foi com a tua mulher, com aquela que eu escolhi para ser tua esposa, para ser tua ajudadora, tua auxiliadora, a tua companheira. É dela, Abraão, que eu vou dar o filho. E Deus vai. Quando o anjo está falando com ela, ela ri. A Bíblia diz por Sara ri, o filho se chamava Isaac. E aí o que acontece? Olha que situação, a casa dividida. 2 mulheres em casa, 2 filhos se criando, e começou a disputa. Começou a contenda, começou a confusão. E qual foi a situação? Fiz tanta coisa aqui, mas não deu para falar tudo. Foi tanta situação que aconteceu entre Abraão, Israel e Isaac. Começou a contenda ao ponto de Sara falar para Abraão: Abraão, toma uma atitude, rapaz. Olha o que eu estou passando aqui. Lembra, quando tu queria um filho, eu falei para ela deitar contigo. Eu tentei te ajudar, Abraão, e agora essa mulher está me afrontando. Essa mulher está maltratando meu filho. Manda ela embora. E para muitos acham que Abraão agiu errado. Mas o próprio Deus fala assim: Abraão, ouve a tua mulher. Agora ouve ela, que agora ela está certa. Antes ela errou, mas agora ela está certa. Ouve a tua mulher e manda Agar embora. E aí ela antecedeu, trazendo exatamente essa passagem. Não foi combinado, foi o Espírito Santo que quis tratar o nosso coração hoje. Agar foi para o deserto. Abraão teve que obedecer, porque sua casa estava dividida. Casa dividida, destruição. Casa dividida, derrota, fracasso. Coloca a tua família diante do altar, e você vai ver as bênçãos do Senhor. Aleluia. Eu não sei como você tem entrado por essas portas. Eu não sei se todo mundo aqui já serve a Cristo. Mas eu quero te falar uma coisa: se você não serve, ei, se coloca na posição. Aceita teu Criador. Aceita o teu Deus. E comece a caminhar na presença do Senhor, que Ele vai te ensinar como criar os teus filhos, tua família. Porque o diabo veio para matar e destruir. Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Deus tem vida com abundância, tem conquista, tem milagre, tem promessa para a tua casa. E eu quero perguntar para você: tem alguém aqui afastado da presença do Senhor? Tem alguém aqui que quer fazer uma aliança com Deus? Aleluia. Se não tiver, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, e as palmas louvo o Senhor.